boa noite, senhoras e senhores. Como a Mariana já adiantou, infelizmente o José Amaral, que estava escalado para hoje, não pôde vir por motivo de saúde. Acreditamos que ele vai se restabelecer em breve e com certeza mês que vem ele está de volta. Bom, então nós somos designados, o recado tem que ser dado e nos coube essa tarefa. Nós vamos trabalhar o tema que o José Amaral falaria daqui a um mês. Então eu antecipei o tema e ele, mês que vem, ele falaria o tema que ele falaria hoje. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa parábola é título, inclusive, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos fazer uma abordagem religiosa, uma abordagem filosófica, histórica e científica, se o tempo permitir, sobre essa temática que é a reencarnação. A reencarnação, gente, ela é uma lei universal. Ela não é invenção do espiritismo, ela não é invenção do budismo, do hinduísmo, ela não é invenção de Sócrates, de Platão, nem de Pitágoras, nem de Benjamin Franklin, nem de Oliver Lodge, nem de Arthur Conan Doyle, nem de Allan Kardec e tantos outros homens de gênio que acreditavam na reencarnação. A reencarnação é uma lei da natureza, como eu já disse, é uma variante da lei da natureza. Então nós vamos abordar a reencarnação começando pela perspectiva religiosa. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec, dialogando com o mundo espiritual através dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris, pergunta qual é o modelo, o guia de perfeição que Deus deu ao homem? E a resposta é simples e objetiva: vede Jesus. Então Jesus é para nós espíritas o guia, o modelo de perfeição que Deus deu ao homem. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec distribui de uma forma didática ou técnica, ele enxerga o Evangelho em 5 partes. As predições, os milagres, os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que deram origem aos dogmas da Igreja e o ensinamento ético e moral de Jesus. Logicamente, o que mais importa é o ensinamento ético e moral que Jesus nos legou e nos deixou. Então o Espiritismo fundamenta suas bases doutrinárias, éticas e morais no ensinamento de Jesus Cristo. Por isso que nós estudamos comumente na Casa Espírita parábolas e ensinos de Jesus, obviamente sob a temática, sob a perspectiva, sob a ótica espírita. E hoje nós vamos estudar ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos espíritas, mas é a interpretação espírita de algumas passagens evangélicas, neste capítulo 4, trata sobre a reencarnação na perspectiva, na visão religiosa, na visão de Jesus. Na minha concepção, e acredito que vocês concordem comigo, o maior ícone religioso de todos os tempos foi Jesus. Todo mundo concorda ou não? Mas se você perguntar para um budista, ele vai dizer que foi Buda. Se você perguntar para um hinduísta, talvez ele diga que seja Krishna, o que é natural. Mas para nós ocidentais, Jesus é o maior líder, maior ícone religioso de todos os tempos. Tanto que a nossa história, do ponto de vista cronológico, nós marcamos antes e depois do Cristo. Mas espiritualmente falando, Jesus, quando ele encarna no planeta, ele faz uma grande mudança, principalmente vibracional em todas as consciências, das mais rudimentares a mais evoluídas. Hoje se fala muito em mundo de transição, que nós estamos passando por um momento de transição, e é verdade. Nós espíritas dizemos, inclusive, que nós passamos do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Alguns marcam até data, vai começar em 2012, começou em 2012, vai começar em 2019. Na minha concepção, essa mudança começou no dia que Jesus botou os pés no planeta. Porque aí ele fez vibrar todas as consciências planetárias, todos os espíritos, dos mais rudimentares aos mais evoluídos. Então Jesus falou sobre a reencarnação,
O que vocês acham, gente? Se você perguntar para o evangélico, para o católico, ele diz que não. Mas para nós espíritas, nós entendemos que sim. É por isso que Allan Kardec, no capítulo 4, ele trabalha diversas parábolas onde Jesus sugere a reencarnação. E eu vou trabalhar com vocês 3 dessas parábolas nessa noite. E nós vamos entender, ou pelo menos tentar entender juntos. Os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, por que dizem os escribas que é preciso que Elias volte? Prestem atenção na resposta. Eu vos declaro que Elias já esteve entre vós, e vós lhe fizeram aquilo que lhe quiseram, assim também como vão fazer sofrer a mim, o Filho do Homem. Então eles entenderam que era de João Batista que ele vos falava. Não precisa de ser nenhum exegeta, nenhum teólogo muito inspirado para entender o que está escrito aqui. Por mais criativo que sejam também essas pessoas, não tem muito que fugir daquilo que está escrito aqui. Os escribas, que eram os doutores da lei, diziam que era preciso que Elias voltasse para restabelecer todas as coisas. Elias era um profeta que tinha vivido 800 anos antes de Jesus, há 9 séculos atrás. E essa profecia dizia que Elias teria que voltar para restabelecer todas as coisas. E Jesus disse: eu vos declaro que Elias já esteve aqui, e vós lhe fizeram aquilo que lhe quiseram, assim também como vão fazer sofrer a mim, o Filho do Homem. Então Jesus já sabia, inclusive, que ele também ia sofrer na mão dos homens, ia ser crucificado, assim como Elias também voltou, e foi crucificado, e foi decapitado. Então eles entenderam que era de João Batista que ele vos falava. Então está muito claro, João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Qual que foi a mensagem, a missão de João Batista? João Batista veio anunciar a chegada do Salvador, do Messias. Ele era o Cicerone. A gente vai pegar uma figura aqui ilustrativa, quando, por exemplo, a rainha da Inglaterra entra no palácio, de Birmingham, por exemplo, os súditos estão ali dispostos, aí entra aquele homem na frente, batendo um cajado no chão, e dizendo: God save the Queen, God save the Queen, Deus salve a rainha. Ele vai anunciando a chegada da rainha, para que os súditos todos se reverenciam. João Batista teve esse papel. Ele veio anunciar a chegada de Jesus. Ele era primo de Jesus. Ele começou a curar nos desertos. Ele anunciava a vinda do Cristo. Então, João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Está muito claro. Eu vos declaro que Elias já esteve aqui, e vós fizeram com ele aquilo que lhe quiseram. Ou seja, arrancaram a cabeça. Todo mundo sabe da historinha, Salomé pediu a cabeça de João Batista, e o rei Herodes mandou entregá-lo numa bandeja, não é isso? Então, João Batista é a volta do profeta Elias, isso está muito claro. Uma outra passagem, Jesus pergunta aos seus apóstolos: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que dizem quem eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos antigos profetas. E Jesus pergunta para Pedro: e tu, Pedro, que dizes? Eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurados sois vós, filho de Jonas, porque não foi nem a tua carne e nem o teu sangue que disseram isso, mas o meu Pai que estais nos céus. Então essa passagem é muito interessante e também muito significativa, Jesus pergunta: o que dizem as pessoas sobre o Filho do Homem? Sobre eu, o Filho de Deus? Aí eles respondem: uns dizem que tu és João Batista, o que é impossível, concordam? João Batista foi contemporâneo de Jesus.
A essa altura do campeonato, com certeza, ele já estava morto, mas ele foi primo, contemporâneo, então é impossível, né? Dois espíritos não coabitam o mesmo corpo, e nem um espírito coabita dois corpos. Então, isso tecnicamente seria impossível. Mas alguns sugeriam que Jesus fosse a reencarnação de Jeremias, que viveu 600 anos antes, ou de Elias, que viveu há 800 anos antes, ou de alguns dos profetas. Isso tecnicamente era possível. Jesus poderia ser a reencarnação de um dos antigos profetas. Então vejam bem vocês, os judeus já tinham uma ideia da reencarnação. Porque as pessoas diziam, uns dizem que tu é Elias, outros que é Jeremias. Mas como assim? Se Jeremias tinha vivido há 600 anos antes, como que ele voltaria? Na reencarnação, obviamente. E Jesus então pergunta para Pedro, e tu, Pedro, o que dizes? Eu te digo que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então complementa, bem-aventurados sois vós, filho de Jonas, que não foi nem a tua carne e nem teu sangue que disseram isso, mas meu Pai não está nos céus. Ou seja, Pedro afirma convictamente que Jesus não foi a reencarnação de nenhum desses, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus é um espírito no nível crístico que encarnou no planeta somente uma vez. Ele já estava na condição crística. Ele encarnou aqui no planeta por uma missão de amor. Então ele não foi nenhum desses antigos profetas. E a resposta estava certa. Tanto que Jesus diz para ele, bem-aventurado sois vós, filho de Jonas, que não foi a tua carne e nem o teu sangue que disseram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. De que Jesus está falando para Pedro? Da mediunidade de Pedro. Não foi nem a tua carne e nem teu sangue que me responderam, mas o meu Pai que estás nos céus. Pedro se faz médium da espiritualidade superior e responde para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inclusive essa ideia é compactuada pelo espírito de Emmanuel no livro A Caminhos da Luz. Emmanuel nos afirma neste livro que Jesus está conosco desde o início dos tempos da Terra. E a Terra, segundo os astrofísicos, tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. E Emmanuel afirma também que Jesus, o sistema solar aonde ele evoluiu, já não existe mais. Um sistema solar dura de 10 a 15 bilhões de anos, aproximadamente, já não existe mais. Então Jesus passou pelos mesmos processos evolutivos que nós estamos passando. Porque Deus não iria favorecê-lo e fazê-lo um ser privilegiado na sua criação. Deus não trabalha assim. Deus não privilegia ninguém. Jesus conquistou a sua evolução através dos processos múltiplos da reencarnação. Em outros tempos, em outras eras, isso não interessa. Mas quando da formação do planeta Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás aproximadamente, ele já estava conosco, um espírito do nível crístico, que segundo a nossa perspectiva, é o governador espiritual do nosso planeta. Então percebam vocês que a ideia da reencarnação já fazia parte da cultura do povo judeu. E uma outra passagem também muito significativa, um homem chamado Nicodemos foi à noite estar com Jesus. Era um senador dos judeus. Chegando lá, disse a Jesus, bem eu sei que tu és o Filho do Deus vivo, porque fazes coisas que só um Filho de Deus o faria. Porém, em verdade, eu te pergunto, o que é preciso para o homem ganhar o reino dos céus? Jesus responde, em verdade te digo, ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. Inclusive é o tema da nossa palestra. Nicodemos coça a cabeça, isso aí é por minha conta, né? E pensou, mas como pode um homem já velho reentrar dentro do ventre da tua mãe? Nicodemos levou a questão pela perspectiva material. Jesus olha para ele e diz, ora, mas tu, que é mestre em Israel, não sabe das coisas mais elementares? Como sabereis das coisas do Espírito? Em verdade eu te digo, é preciso renascer da água e do Espírito.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso que nasças de novo, pois o Espírito sabe onde sopra, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então vejamos, Nicodemos foi à noite estar com Jesus, porque como ele era um senador dos judeus, ele foi na calada da noite, como dizem, né? À noite todos os gatos são pardos, não é isso, Anderson? Então ele não queria se mostrar, então ele foi na calada na noite. Chegando lá, ele reconheceu a grandeza de Jesus, tanto que ele disse: bem eu sei que tu és filho do Deus vivo, porque fazes coisas que só um filho de Deus o faria. Mas me diga, o que é preciso para o homem entrar no reino dos céus? O que é preciso para o homem evoluir? O que é preciso para o homem entrar nas regiões etéreas, nas regiões sublimes? O céu tem essa característica, né? Ele simboliza isso. Então Jesus fala para ele: é preciso que tu nasças de novo. Mas o nascer aqui não é só o nascer espiritual, é o nascer biológico também. E quando ele diz, é preciso renascer da água e do Espírito. Então entendemos isso. A água, segundo a perspectiva dos judeus, é o elemento gerador da vida. Os antigos pensavam assim, e eles não estão errados. Porque a primeira manifestação de vida no planeta, né, os primeiros vírus e protoplasma da Terra surgiram naquela matéria gelatinosa dos antigos oceanos tépicos, aquela sopa de aminoácidos, né, que através de uma combinação química e de temperatura eclodiu o primeiro ser vivo, os primeiros vírus e protoplasma da Terra. A partir daí, através dessas combinações químicas, esses seres vivos tornaram seres pluricelulares e foram desenvolvendo ao longo das gerações até chegar à raça humana. Então os judeus não estavam errados. Então, o que é preciso renascer da água e do Espírito. Então Jesus faz uma distinção entre matéria e espírito, concorda? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja bem, segundo a religião tradicional ocidental, de qual nós de certa forma somos todos herdeiros, o Espírito ou a alma é criado no momento da concepção. E Jesus diz que não. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, a nossa carne é fruto de um processo biológico. Os pais oferecem o material genético através dos cromossomos, né? E quando há a fecundação, nasce a primeira célula, que é o zigoto, e depois começam os processos biológicos e naturais de transformação e de evolução. Então os pais dão um elemento genético, hereditários. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o Espírito já pré-existia. Ele é filho dele mesmo. Ele não é filho da carne, ele é filho dele mesmo. E Jesus faz claramente essa distinção. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso, Nicodemos, que tu nasças de novo para entrar no reino dos céus. Então, dentro dessa perspectiva, nós entendemos que Jesus está falando claramente dos processos múltiplos da reencarnação. Nós só vamos entrar no reino dos céus quando nós adquirirmos a nossa evolução através do aprendizado no exercício da carne. É no contato com a carne que o espírito se aprimora, evolui intelectualmente e espiritualmente, até estar apto a entrar nas regiões etéreas nos reinos dos céus. Pois bem, agora nós vamos fazer uma abordagem histórica. Alguém pode perguntar assim, se Jesus falou tão claramente da reencarnação, por que as religiões tradicionais, ocidentais, né, e aqui eu coloco a religião católica com muito respeito, obviamente, os protestantes, os luteranos, os pentecostais, os neopentecostais, enfim, todas os cismas e todas as variantes do cristianismo primitivo. Por que então elas não acreditam na reencarnação, se Jesus falou da reencarnação?
Porque aconteceram vários fatores ao longo do tempo, né? E esses fatores influenciaram de forma importante para que a reencarnação fosse tirada dos textos evangélicos. Por quê? Porque ela não era compatível com alguns interesses dos homens. Por exemplo, a teoria da pena eterna no inferno, ela é incompatível com a reencarnação, concorda? É incompatível também com a pena do purgatório, ou também com o céu contemplativo. A reencarnação é incompatível com a venda de indulgências, como, por exemplo, com as vendas de lotes no céu, que se faziam na Idade Média. No máximo, você poderia alugar, né, dona Nilce? Já que vai botar e voltar, se alugava lá um barraco, né? Mas era incompatível, quer dizer, o interesse dos homens era incompatível com a teoria da reencarnação. Os 300 primeiros anos, os primeiros mártires da igreja, os primeiros cristãos, viviam toda a sublimação dos ensinamentos de Jesus. Mas aí é que começaram a acontecer os chamados concílios. A igreja precisou se organizar do ponto de vista hierárquico, do ponto de vista organizacional e sacerdotal, e começaram a fazer os primeiros concílios. Nesses concílios vinham representantes de diversas igrejas que foram fundadas por Paulo, por Pedro e por outros. E aí eles sentavam e começavam a discutir questões de natureza teológica, de natureza organizacional. Aí começaram os interesses humanos. Orígenes, um dos pais da igreja, era reencarnacionista, porque ele era fiel aos textos evangélicos. Aí os concílios começaram a mudar algumas coisas para adaptar a nova religião a interesses humanos. Roma perdera o poder bélico. O Império Romano se expandiu de tal maneira que entrou em crise bélica e crise financeira. Era preciso substituir o poder bélico pelo poder religioso. A figura do Papa, com todo respeito, é uma substituição da figura do imperador, do César romano. Então começou a haver os concílios. E teve um concílio que foi fundamental nessa questão da pré-existência da alma, da reencarnação. Foi o 5º Concílio Ecumênico de Constantinopla, que aconteceu no ano de 535, do dia 2 de maio ao dia 5 de junho do ano de 535. Esse concílio foi convocado para discutir temas de artigo de fé, e dentre eles a pré-existência da alma, ou seja, a reencarnação. Já existia a ideia de alguns que essa ideia da pré-existência tinha que se retirar, para que os interesses dos homens sobressaíssem aos interesses espirituais. E assim foi feito. Segundo dizem alguns historiadores, houve uma intriga palaciana. O imperador chamava-se Justiniano, a imperatriz chamava-se Deodora e o papa chamava-se Virgílio. Segundo dizem, Deodora não concordava com a ideia da reencarnação, que ela tinha alguns acertos sérios para fazer. E ela, que era muito persuasiva, influenciou o Justiniano, que consequentemente influenciou o Papa, que consequentemente influenciou os bispos. Houve uma debandada. O 5º Concílio Ecumênico de Constantinopla II, teve um que foi um fracasso, porque foi colocado algumas ideias que seriam discutidas, e a maioria dos bispos não concordaram e voltaram para as suas origens. Ficaram, segundo dizem, 19 desses bispos que, atendendo aos caprichos palacianos, retiraram dos textos evangélicos a ideia da pré-existência da alma, através da caneta. Assim também fizeram, na Idade Média, com Copérnico, com Galileu, quando eles afirmaram que a Terra não era o centro do universo, e que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas que a Terra que girava em torno dele, e eles foram ameaçados de ser levados à fogueira da Inquisição. Mas então, não adianta.
Você não muda uma variante da natureza, uma lei da natureza, através da caneta. A gravitação é uma lei da natureza, assim como a reencarnação também é uma lei da natureza. Mas, obviamente, que isso perturbou a coletividade religiosa ocidental. Depois tiveram um período que nós chamamos de obscurantismo, muitas guerras, muito sangue derramado em nome de Jesus, e com o passar do tempo, a palavra reencarnação tornou-se uma heresia. E quem ousasse a defender essa ideia era levado às fogueiras da Inquisição. Até que chega, em 1857, a doutrina espírita, que vem trazer de volta a ideia da pré-existência da alma, fundamentando nas leis da natureza, fundamentando-se nos antigos pensadores e fundamentando principalmente em Jesus. Pois bem, vamos discutir um pouquinho agora o aspecto filosófico da reencarnação, né? A gente fez uma abordagem religiosa, uma abordagem histórica, e vamos fazer uma pequena abordagem filosófica da reencarnação. Eu vou levantar aqui 3 teorias. Uma teoria é a teoria materialista, que não existe nada que seja fora da matéria, que não exista alma, que não exista espírito, que não existe Deus, que não existe nada além desse mundo. Obviamente que nós respeitamos todos os pontos de vista, né? E mesmo que nós não concordemos com ele. Mas, pois bem, uma outra teoria que nós vamos debater é sobre a unicidade das existências. É aquela que fala, as correntes religiosas atuais e tradicionais, que só existe uma única existência, a chamada da unicidade das existências. Se vive uma única vez e pronto. Ou você evolui e torna-se um espírito evoluído, ou você vai para o purgatório, esperar o juízo final, né, que deve dar uma ansiedade danada, né? Ou então você vai queimar no fogo do inferno. E a teoria reencarnacionista, que é a teoria dos budistas, dos hinduístas, apesar de terem alguns elementos um pouco místicos inseridos, porque são culturas milenares e, obviamente, não poderia ser diferente. Mas, principalmente, a teoria espírita, que é a teoria da reencarnação. Pois bem, então, os materialistas acreditam que não existe nada antes e nada depois, e só existe agora. E que o pensamento resume em tudo. Tudo está em funções neurológicas, em arranjos neurológicos, e cerebrais, e biológicos, e somáticos, enfim. Não existe alma, não existe espírito, não existe o antes, não existe o depois. Aí a gente questiona, né? O porquê de nossa existência, então? Por que os laços de família, os laços de amizade, os conhecimentos que adquirimos, os sofrimentos que muitas vezes nós passamos, as tribulações, os afetos, os desafetos, os erros, os acertos, que sentido que tem tudo isso? Será que então tudo está dentro de uma variação da natureza? Lógico que está, mas muito além disso existe uma outra perspectiva. Será que então são todos arranjos da natureza? Tudo combinações? O porquê de tudo isso? Para no final de tudo, você viver, você sofrer, você aprender, você evoluir intelectualmente e espiritualmente e tudo acabar. Os nossos laços de amizade, de amor, tudo que aprendemos, termina quando termina a morte biológica. Bom, pelo menos dentro da minha cabeça isso não consegue entrar. Entra, mas eu não consigo concordar. Porque senão não faria sentido. Pois bem, a unicidade das existências vive-se uma única vez. Segundo a perspectiva religiosa tradicional, como eu já disse, né? Nasceu a igreja nascente, estruturou-se os concílios, depois houve os chamados cismas, as divisões, né? Com Lutero, com Calvino, com Jan Hus, outros, houve variantes, né?
da religião católica, surgiram os luteranos, os protestantes, os pentecostais, os batistas, os neopentecostais e uma gama de religiões oriundas da raiz, da matriz da religião católica, a que nós muito respeitamos, como eu já disse. Pois bem, todos eles também só acreditam na unicidade das existências, eles não acreditam na reencarnação. Foram feitas reformas significativas, do ponto de vista sacerdotal, do ponto de vista das hierarquias, né? Reformas positivas, inclusive, a gente tem que reconhecer, houve avanços, mas na temática da reencarnação não. Eles continuam com a ideia de que no momento em que nasce o corpo, nasce o espírito. Contrariando, inclusive, a fala de Jesus: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Pois bem, mas aí eu quero fazer esse questionamento com vocês. Uma única vida, uma única existência. Suponhamos que a gente caia em erro, o que é muito comum, e você cometa um crime, por exemplo, uma desavença de trânsito, o que infelizmente acontece quase cotidianamente. Aí você comete um crime. Qual que é a sentença, gente? Qual que é a sentença? O fogo é eterno. Eu pergunto para vocês, é justo? Uma única vida? Uma única experiência? Uma falha? E você ser condenado ao fogo eterno? Que justiça que há nisso? Se nós comungamos com a ideia de um Deus único, todo-poderoso, sábio, benevolente, misericordioso, essa teoria não cabe dentro dessa concepção de Deus bom. Tá bom, é verdade. Pois bem, mas não cabe dentro desse conceito. Então, a unicidade das existências nós respeitamos. Mas vocês acham que é tempo suficiente para evoluir numa única reencarnação? Sendo que o espírito nasce no momento é que criado o corpo? Pois bem, a psicologia, pelo menos uma variante da psicologia, coloca que o homem é fruto do meio. É isso? O que também realmente não está errado. Nós somos influenciados pelo meio, sem dúvida nenhuma. O meio, as crenças, a cultura, né? O meio onde nós vivemos influencia na formação da nossa personalidade. Concordam? Pois bem, os cientistas dizem que é tudo uma variante biológica, genética, que também não está errado. Porém, eu questiono para vocês. Eu, por exemplo, sou de uma família de 7 filhos. A mesma matriz biológica, o mesmo pai e a mesma mãe, o mesmo meio. Fomos criados na mesma cidade, na mesma religião, os mesmos parâmetros educacionais, culturais, e somos 7 criaturas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Né, dona Edna? Uns são mais espiritualizados, outros são menos espiritualizados, uns são mais arredios, outros mais pacientes, uns são mais inteligentes, têm habilidades para matemática, outros têm habilidade para os negócios, outros têm outras dificuldades emocionais e psicológicas. Então somos 7 criaturas totalmente diferentes. Ora, mas se nós somos criados no momento, no mesmo matriz biológica e na mesma cultura, no mesmo meio, nós teríamos que ser iguais. E não somos iguais. Então, segundo a perspectiva da reencarnação, a perspectiva espírita, o homem, ele é o somatório de todas as suas experiências do passado, associados, evidentemente, à experiência atual. É lógico que a reencarnação atual, ela tem muito mais ascendência sobre a nossa personalidade e sobre o nosso comportamento do que as reencarnações passadas. Mas o que define, Anderson, a nossa personalidade, o nosso comportamento, o nosso caráter e as nossas habilidades, ou as nossas faltas de habilidades, são todo o nosso longo processo reencarnatório. Todas as nossas experiências do passado estão depositadas no nosso inconsciente individual.
e também no nosso inconsciente coletivo, como espíritos que vivemos em comunidade. Então, segundo a perspectiva espírita, as diversidades, os dons ou a falta deles, as habilidades ou as faltas delas, as dores, os sofrimentos, têm como origem o nosso passado, que grita no hoje, no aqui, no agora. Nós colhemos hoje o que plantamos no passado, assim como vamos colher no futuro o que plantamos hoje. É a justiça divina. A reencarnação é a síntese da manifestação da misericórdia de Deus. Ela permite que nós, que erramos, possamos consertar nossos erros. Ela permite que nós, ignorantes, possamos desenvolver as nossas habilidades e os nossos conhecimentos. Os chamados dons, na perspectiva espírita, nada mais é do que o somatório das nossas conquistas do passado. Aqueles que têm habilidades para a música, para as artes, para as poesias, é porque têm um espírito já desenvolvido do ponto de vista da sensibilidade. Aqueles que têm facilidades com a área da matemática, com a área das exatas, com o mundo abstrato, é porque conquistaram isso através do esforço, do estudo, do trabalho. Aqueles que têm habilidades mercantis, comerciais, é porque também foram negociantes no passado e trazem isso latente na sua personalidade. Aqueles que não têm paciência foram caracterizados às vezes por espíritos indolentes que perderam oportunidades de desenvolvê-la na brutalidade, na ignorância, na aversão. Os espíritos preguiçosos foram aqueles que no passado viveram na ociosidade, no parasitismo do outro. Aqueles que sofrem com demências mentais, muitas vezes é porque caíram em erro e que vêm dentro de uma nova perspectiva acertar-se com as leis divinas através da misericórdia e da reencarnação. Então a reencarnação nada mais é do que a justiça divina operando em nós e operando nas nossas vidas. Por isso que eu particularmente acredito nela e por isso que o Espiritismo tem a reencarnação como um dos seus princípios básicos, como um dos seus princípios fundamentais. Pois bem, falta pouco tempo, mas a gente vai tentar abordar um pouquinho também a questão, abordagem científica da reencarnação. Infelizmente, nós temos muito poucos avanços na área científica, porque a ciência acadêmica, através do método científico, ela tem uma visão material. Ela precisa de elementos mensuráveis, qualitativos, quantitativos, para provar as suas teorias, e está certo. Então, nós ainda não temos instrumentos de comprovarmos a reencarnação através dos métodos científicos. Mas a observação e a experimentação também são métodos científicos. O Dr. Ian Stevenson, que foi um cientista canadense que trabalhou na Universidade de Virgínia, Dr. Ian Stevenson, ele passou a sua vida acadêmica estudando a reencarnação. Ele foi patrocinado por um homem, Sherston Carlton, se não me engano. Esse homem foi o homem que inventou a fotocópia. Esse homem, que era reencarnacionista, financiou as pesquisas de Ian Stevenson e também a universidade que ele trabalhava. Ele passou a vida acadêmica estudando os processos reencarnatórios sobre a perspectiva da experimentação, da observação e das pesquisas, e ele levantou 2.700 casos, segundo ele chamava, sugestivos de reencarnação. Ian Stevenson, ele observava o que ele chamava de birthmark, que eram as marcas de nascença. E essas marcas de nascença tinham duas perspectivas, segundo ele. A perspectiva comportamental, psicológica, e a perspectiva material, física. Cicatrizes, falta de membros, alguns defeitos congênitos, e principalmente comportamental, fazendo uma relação entre o comportamento da pessoa e o comportamento
de um hipotético caso de reencarnação. Então ele estudou 2.700 casos de reencarnação, escreveu diversos livros sobre essa temática, e é um dos que mais chegaram próximo dentro dessa visão científica da reencarnação, e junto com outros pesquisadores também que ainda continuam o trabalho dele lá na Universidade de Virgínia e em outros pontos espalhados pelo mundo afora. As experiências de quase mortes também foram e são muito estudadas por cientistas e pesquisadores, e muitas das pessoas que tiveram experiências de quase mortes, e são milhões de pessoas, a grande maioria delas relata situações que são análogas umas às outras. A maioria relatam, são pessoas que tiveram o limiar da morte, um acidente ou algum outro problema físico, estiveram no limiar da morte, e elas relatam a visão que elas têm do outro lado. É muito comum elas falarem de um túnel que passam, que esse túnel é muito comum no relato delas, que a gente pode entender dentro de uma perspectiva que seria exatamente a conexão entre as dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Muitos relatos que veem anjos, que veem espíritos, outros relatam que andam pelo hospital, veem os procedimentos dos médicos, veem o que acontece do lado nos quartos, e a maioria, quando volta à vida, volta e muda a sua postura diante da vida, tornam-se mais caridosos, mais religiosos. Então essa temática da experiência de quase mortes também é muito estudada dentro dessa temática científica da reencarnação. Agora, dentro da perspectiva da ciência espírita, o que a gente não poderia ter a separação, mas no momento nós temos, porque a ciência humana, ela vai até no limiar da matéria, a ciência espírita, ela rompe com o limiar da matéria para penetrar nesse mundo metafísico, nesse mundo abstrato. Então, através da observação do comportamento, por exemplo, dos médiuns, nós podemos, através dos fenômenos mediúnicos, começar a estudar o mundo espiritual e a questão da reencarnação. Então, nas obras de André Luiz, principalmente, nós vamos ver diversos relatos nesse sentido, e eu vou abordar apenas uma delas, que é no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que se chama, inclusive, a reencarnação. André Luiz trabalha um caso de reencarnação de um espírito que ele chamou de Sigismundo. André Luiz, no mundo espiritual, observa todo o quadro e relata neste capítulo como que acontece o processo de reencarnação, que é extremamente complexo. Ele diz o seguinte, que nenhum caso de reencarnação ou de desencarnação é um igual ao outro, tem as suas particularidades, mas ele pega um caso que ele chama de um caso na média comum. Então ele relata, ele acompanha o caso e ele relata neste capítulo. Aliás, eu convido a vocês a estudar este capítulo, Missionários da Luz, capítulo 13. André Luiz relata do mundo espiritual o fenômeno da reencarnação. Então ele pega esse caso do Sigismundo, acompanha o caso, e ele nos diz o seguinte, que a reencarnação começa muito antes da concepção. 2, 3 meses antes, a mãe já começa a entrar em ligação fluídico-magnética com a entidade reencarnante, através de pensamentos. Por isso que muitas vezes elas mudam o comportamento, né, Mariana? Então tem que ficar atento a isso, Pois bem, e aí há todo um preparo da espiritualidade para que haja reencarnação, inclusive o dia mais propício, não só do ponto de vista químico, mas também do ponto de vista emocional e espiritual. É preciso que haja uma combinação nesse sentido. E aí acontece a relação e logo depois, tempos depois, acontece a concepção. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, fecunda-se o óvulo e começa ali o processo. Forma-se a primeira célula, que é o zigoto. Ali começa a reencarnação. Então, o marco zero da reencarnação é a concepção. Aí ele relata como que o espírito passa da dimensão extrafísica para a dimensão física.
Todos nós aqui, a maioria de nós, conhecemos o chamado perispírito, né? Que é o corpo espiritual. Segundo ele, o perispírito entra num processo, uma redução perisperídica, perdendo elementos fluídicos e espirituais que nós não conhecemos. Diminui-se então o espaço intramolecular, o espírito se reduz. E no momento da concepção, ele adentra o mundo espiritual, o mundo físico. O único caso de incorporação verdadeira é o momento em que a mulher está grávida. Ali tem um espírito incorporado ali dentro. Então ele reduz, espera espiritualmente, e no momento da concepção começa a ligação. O espírito passa da dimensão espiritual para a dimensão física. E através dos processos biológicos, ele vai imprimindo átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula, o processo da reencarnação. O que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. Os pais oferecem um material genético hereditário. E aí começa a ligação. O espírito imprime na matéria o seu psiquismo. O corpo físico é uma duplicata do nosso corpo perispiritual. Os pais dão os elementos hereditários que vão dizer, por exemplo, a cor da nossa pele, características, cor, tamanho e outras coisas. Mas quem imprime nessa matéria somática as suas resoluções é o próprio espírito. O que é nascido do espírito é espírito, o que é nascido do corpo é corpo. 9 meses de gestação, o processo se complementa, e aí complementa-se reencarnação. Segundo André Luiz, até os 7 primeiros anos de vida, aproximadamente, o espírito é acompanhado pelo seu protetor, na maioria dos casos. 13 a 15 anos, completa-se a reencarnação de plena forma. Por quê? A estrutura biológica, principalmente do ponto de vista cerebral, se completa, se forma, dando total vazão ao psiquismo do espírito. Então, a reencarnação, ela tem também essa temática, essa perspectiva espírita. E a gente traz tudo isso essa noite para a gente porque é muito importante que nós entendamos a complexidade desse processo para que nós possamos valorizar o corpo que nós temos. Como diz Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço. Nós temos o corpo que precisamos e que merecemos. Encarnamos na família em que melhor condiz com a nossa condição de ajustes, reajustes e de evolução. Então, entendendo a reencarnação, nós possamos dar mais responsabilidades à nossa missão, ao corpo que temos, à vida que temos. Entender a reencarnação é entender a vida de uma forma geral. Entender a reencarnação é consolar o nosso espírito, é saber que nós temos a oportunidade de errar, porque nós vamos ter chances de acertar, mas também a ter responsabilidade de acertar cada vez mais. Então, para nós espíritas, é fundamental o entendimento dessa temática da reencarnação, não só para que nós possamos melhorar os nossos comportamentos, mas e principalmente para que nós possamos exemplificar diante daqueles que não acreditam na reencarnação. Pois bem, e para encerrar, eu vou deixar para vocês um poema de Rubens Romanelli, professor Rubens Romanelli, natural de Divinópolis, inclusive, filósofo, um homem extraordinário que deixou obras belíssimas, principalmente do ponto de vista dos sentimentos e da sensibilidade. E este poema retrata a evolução do espírito, não só no período da reencarnação, mas toda a evolução do espírito, ou do princípio inteligente que somos nós, desde os primórdios, quando nós somos criados por Deus dentro de um milagre que nós ainda não conseguimos entender, porque nós não temos condições de entender,
mas a partir do momento em que nós somos criados, nós passamos e viajamos como princípios inteligentes nessa estrada da evolução. E é na reencarnação que nós vamos dar um upgrade no nosso processo evolutivo. Ele diz assim: de muito longe venho em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e preso ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal no alvor das priscas eras. 1000 formas animei nos reinos multifários, fui planta no verdor de verdes primaveras. E após desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera entre as feras. E depois que em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E dentro da espiral da eterna evolução, um dia alcançarei, em planos bem diversos, a glória de ser luz, na luz dos universos. Muito obrigado, Deus abençoe, boa noite a todos.